Opa, boa noite. Boa noite. Eu vou te apresentar, eu vou te apresentar em forma de história, tá? Porque nós vamos conversar um pouco sobre a sua história, seu momento, sua vida, seu trabalho, suas inspirações, enfim. E Bora. e a sua poesia e voz talentosíssima, de quem eu sou fã de carteirinha, tá? Eu já fazer o registro. Mas eu vou fazer a apresentação em forma de história. O telhado da casa de número 172 da rua Altino Arantes, na cidadezinha de Casa Branca, interior paulista, era o refúgio de 3 crianças. Para lá, elas subiam sempre que queriam conversar e observar o movimento da rua, enquanto devoravam uma lata de leite condensado que haviam roubado do armário da despensa sem que a mãe visse. A imaginação ia longe, tão longe que ficava distante de qualquer dor da infância, seja pela perda do pai, que morreu num acidente de helicóptero aos 28 anos de idade, seja pela presença assustadora de um padrasto que dava sinais frequentes de desequilíbrio emocional e de violência. Ali, no alto do telhado, elas estavam mais perto do céu, mais perto do vento, da copa das árvores e longe dos pés no chão. Talvez viver alguns bons momentos da vida observando do alto do mundo, do alto, no mundo que acontecia ao seu redor, tenha contribuído para que a cantora e compositora Raquel Novaes, que é a nossa convidada dessa noite, possa ter alimentado sua alma de sensibilidade e de alegria. E que contribuiu para que ela seja essa pessoa tão talentosa, tão especial, tão singular, que a gente admira tanto. Boa noite, queridíssima Raquel. Aliás, por falar em alegria, alegria enorme em ter você aqui nessa noite. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Júnior, meu amigo, meu irmão. É um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui com você nessa noite. Fico me perguntando, será que eu vou ter alguma coisa para conversar com esse homem? Até você, que conversa é essa, mulher? Tu tá louca? Verdade. Mas estou muito feliz, tenho te acompanhado e você sempre gerando impacto, influenciando muito, levando Jesus às pessoas da forma mais real. Então, estou muito feliz e honrada por participar desse bate-papo sério com você. Escuta, como eu te disse, vamos falar um pouco da sua vida, falar um pouco do momento, falar um pouco da sua carreira, enfim, falar um pouco. Agora foi, agora foi. Ah, graças a Deus. O pessoal tava falando aqui para fazer uma corrente de oração. Ó, eu já percebi o que foi, viu? Agora ficou pesado o negócio. Pronto, agora tá resolvido. Marcelo, um beijo para você, mano. Um beijão para você. Você é querido demais, viu? Obrigada, Júnior. Agora vai. Agora vai, se Deus quiser. Raquel, estava falando com você, fiz uma apresentação, falei um pouco da sua história e trouxe essa história para a gente conversar um pouco, para começar a nossa conversa. Uhum. Você perdeu seu pai muito jovem, ele muito jovem, você ainda praticamente bebê. Uhum. Né? Seu pai, 28 anos, um acidente de helicóptero, acabou falecendo. E aí a presença do padrasto na sua casa, que muda a dinâmica, altera rotinas, enfim, muda a sua vida. Eu queria usar essa história para a gente conhecer melhor sua trajetória. Para quem não conhece, conhecer melhor. Você é a terceira filha do casamento dos seus pais. Sim. E aí, como eu estava dizendo, o seu pai foi muito cedo, né? Sua mãe estava grávida, quando ele faleceu, sua mãe estava grávida do quarto filho. Sim. E o filho mais velho, e o mais velho de vocês, tinha 4 anos. Isso. Então, você era praticamente um bebê. Menos de 2 anos. Aí eu vou te perguntar, como é que foi para você quando você se deu conta das lutas da sua mãe? E quando, assim, como é que foi o impacto disso quando você começou a ter discernimento para compreender o que tinha acontecido com ela? Que significado para a sua vida essa parte da sua história tem para você? Júnior, a minha mãe, algumas vezes, ela comentou que Deus foi tão cuidadoso
que antes do acidente, meu pai tinha passado 40 dias fora. Eu não me lembro se foi Estados Unidos ou Canadá, porque ele estava indo com frequência. Muito provavelmente nós nos mudássemos todos para o Canadá. Se não tivesse ocorrido o acidente, ele já veio da última vez falando para minha mãe para a gente ir para o Canadá. Aonde foi o acidente, Raquel? Foi em Campinas. Porque, foi na helicóptero? verdade, helicóptero era a antiga Telebrás. Antes de ser Telefônica, era Telebrás, era uma empresa de tecnologia. E eram 6 pessoas no helicóptero, eles estavam fazendo testes com antena de radar. Estava chegando no país, antenas de radar. E aí eles foram fazer um teste, o piloto foi fazer uma brincadeira e o fio do helicóptero pegou a hélice do helicóptero pegou num fio de alta tensão. Meu e aí, Deus. o choque, eles morreram eletrocutados. Alguns dizem que chegaram até socorrer. Uma vez eu estava ministrando num evento de casais em Águas de Lindóia e um dos preletores, depois que eu ministrei o louvor, é o Ebenezer. Ele é do Haggai. Não sei se você conheço. Queridíssimo. Uhum. Ebenezer Bittencourt. Isso mesmo. Ele começou a falar, Raquel, eu não sabia muito bem, eu sabia que era Ebenezer, mas não sabia do contato que ele tinha tido com o meu pai. Eles eram amigos, muito amigos. Olha isso! Aí ele contou que meu pai ainda tentou socorrer os amigos logo depois do acidente, que isso foi comentado ali na empresa, mas que realmente, infelizmente, ele não resistiu, todos faleceram. E a minha mãe conta, Júnior, que nesse dia, um dia de semana comum, meu pai chegava entre 6 e pouco da tarde, estava dando horário, ele não chegava, mas de repente chegou minha avó. E aí, de repente, chegou minha tia. E aí a casa foi enchendo até que chegou o pastor. E aí ela entendeu que tinha alguma coisa errada. E foi o pastor que deu a notícia para ela. E ela conta, assim, isso marcou nossa história, né, de todos nós, que o pastor, ela pediu para ela se sentar, ela sentou e ele falou, Nilza, houve um acidente, contou mais ou menos o que aconteceu, e infelizmente o Samuel, o nome do meu pai era Samuel, infelizmente o Samuel não resistiu. E aí ela conta que ele colocou as mãos sobre a cabeça dela e começou a orar. Todo mundo ali na sala orando, e ela fala que ela não lembra de nada da oração, mas que durante a oração veio um texto na mente dela, Josué 1, 7, 8, não temas nem te espantes, ser forte e corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. E ela falou que aquele texto ficou na mente dela. Olha. E que foi o que deu sustento para ela durante todo esse período, porque aí teve que mudar de cidade, então preparar toda a mudança, e o velório, aquela coisa, fomos para Casa Branca, porque nós morávamos em Campinas. E aí estabelecer a vida, né? Começar tudo do zero em Casa Ela Branca. Tinha quantos anos, Raquel? 26 anos. 26 anos, com 3 filhos e um na barriga. De 7 meses já. Uma gravidez. Meu Deus! E para você, qual foi o significado dessa história? E aí o que é essa história? Quando você começa a perceber o que está acontecendo, começa a crescer e a perceber, enfim, que você tinha perdido seu pai, a perceber o impacto disso na vida da sua mãe, do seu irmão. Como é que foi isso? Então, voltando um pouquinho ao que eu tinha dito, minha mãe disse que Deus foi tão cuidadoso que, como meu pai tinha ficado 40 dias fora, quando ele voltou, poucos dias depois ocorreu o acidente. Então, ela fala que nós, até assim, na ligação com ele, esses 40 dias já deu uma amenizada, sabe? Então, ela fala que a gente não sentiu tanto. Eu acredito que meu irmão, que tinha 4 anos, entendeu muito melhor. Talvez a Carol, um pouquinho mais velha que eu, mas eu só fui entender, acho que quando eu tinha uns 4, 5 anos, que eu não tinha pai. Foi quando... Um pouco tempo depois, eu tinha 7 anos, entrou o marido da minha mãe, né? Que foi nosso padrasto. E aí que eu entendi que realmente havia ausência de um e outro tentando substituir, mas de uma forma muito terrível. Foram marcas muito difíceis para nós. E eu acho que, quando eu entendi que eu não tinha pai, eu acabei transferindo tudo para Deus. Então, eu acho que, para mim, a figura que mais representa Deus na minha vida é pai. Não é o salvador, não é o provedor, não é pai. Então, eu nunca tive crises, assim, em dia dos pais, na escola, vamos fazer trabalhinho para o pai, não sei o quê. Então, para mim, Deus sempre foi meu pai. E eu acho que ele deu conta. E nessa fase de vocês, né? Especialmente essa fase mais difícil,
mais doída. Quem foi que ficou do lado de vocês? Quais foram as pessoas que deram suporte, que foram fundamentais para ajudar, especialmente sua mãe, a seguir em frente, né? Imagina, 26 anos, Raquel, sozinha, 4 filhos pequenos. Quais foram as presenças marcantes? Olha, eu não quero ser injusta, né? Mas que eu me lembro, assim, bem de cara, a minha tia, que é irmã da minha mãe, tia Sandra, o marido dela, o tio Cláudio, eles foram e são até hoje muito presentes na nossa vida. Eu estar casada com o Marcelo hoje é influência da minha tia e do meu tio. Tem tudo a ver com eles. E esse tio, ele tentou, assim, ser uma figura masculina que exercesse algum tipo de autoridade sobre a minha vida e os meus irmãos, especialmente as minhas irmãs. Então, eles foram fundamentais. Meus avós, tanto a avó que nos acolheu em Casa Branca, quanto os pais do meu pai, minha tia Rosa, irmã do meu pai, também deram um suporte muito precioso. Nosso pastor na época, e eu me lembro de uma família, toda a família ali da minha mãe, mas tem uma família que não tinha relação de sangue, mas era uma família da fé. É a dona Shirley e o doutor Roberto. O doutor Roberto é o pai do Bittencourt. Do Ebenezer? Do Ebenezer, pai do Ebenezer. Gente, que mundo pequeno, Raquel do céu. Até agora eu tô impressionado. Você já ouviu falar também do Elias Dantas? Claro. O Elias Dantas é marido da Maria Amélia. Maria Amélia é irmã do Ebenezer Bittencourt. Então, também é dessa família que nos ajudou demais. Eles foram, assim, fundamentais na nossa vida. Olha isso. Eu vou dar uma desativadinha nos comentários aqui, até para melhorar o seu visual e melhorar a nossa conexão. Sim. Bom, mas aí a história de vocês vai indo, né? E vai seguindo. Sua mãe casa de novo. Sim. Tempos depois, tem um filho, fruto desse casamento. Mas, embora eu sei que você tenha lembranças felizes da sua infância, da adolescência, não foi, como você mesmo já começou aqui a falar, não foi bem felicidade que a presença desse padrasto, desse homem, representou na vida de vocês. Sim. A presença dele chegou, essa presença que, enfim, que não era uma presença sadia, saudável, que era uma presença tóxica, chegou a ser algo que transformou e que interferiu na sua forma de ver o mundo? Você pensava em injustiça? Tinha sentimentos tipo tristeza, amargura, insatisfação com essa presença? Eu acho que não, Júnior. Eu acho que eu era muito nova ainda, né? Eu me lembro o que aconteceu, assim, hoje eu posso falar, né? Mas até um tempo atrás a gente ainda tinha um pouco de cuidado. Mas minha mãe engravidou desse homem. Então, por conta dessa gravidez, ela quis, assim, alguns aconselharam, não casa, não casa. Outros diziam, você tem que casar, você é regente do coral. E estava, inclusive, a pensão do meu pai, que seria vitalícia, estava correndo risco. Mas a minha mãe, por pensar no meu irmão, né? Ele vai crescer e vai dizer, não tive, meu pai e minha mãe não casaram, não tiveram nada, foi um acidente. Claro, né? claro. Não, e imagina isso, sei lá, há quanto tempo? Há 40 anos atrás ainda? Imagina. Exatamente, Então, ela resolveu se casar, e aí, mas foi assim, sempre foi conturbado, muito difícil. Ele é uma pessoa muito instável emocionalmente. Eu espero que esteja melhor hoje, né? A gente não tem mais contato, mas o que eu sei é que por muito tempo eu precisei orar liberando perdão. Eu, especialmente minha irmã, a Carol, porque com a gente, que já éramos um pouquinho mais mocinhas, até teve um certo tipo de violência, não só física ou verbal, teve um outro tipo de abuso, sabe? Então, para a gente foi assim um tratar ao longo dos anos para liberar perdão, para abençoar, mas sempre querendo meio longe. Assim. Imagino. E a sua mãe dava aula de piano, né, Raquel? Sim. Não à toa que todos vocês aprenderam piano. Todos nós. A minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe, hoje quando eu penso assim, que com 2 crianças na minha casa, às vezes eu já perco. Já às vezes perco a paciência e tal. Imagino ela com 5 crianças, porque ela se casou, mas logo em seguida a gente percebeu, ela viu que não dava certo, houve várias cenas de violência, então houve a separação, né? Meu irmão ficava um pouco lá, um pouco cá, mas a gente não teve mais contato com esse homem. Mas ela criou 5 filhos ali sozinha, sem marido,
E eu lembro, eu tenho cena assim dela muito cansada, muito estressada, mas eu tenho lembranças maravilhosas da minha mãe, enchendo aquela casa com louvor. E eu lembro dela ir pro piano e a gente dançando na sala, brincando na sala. Meu irmão brincava de pastor, eu brincava de cantora, e a minha mãe no piano. Pô, e a brincadeira era profética, hein? Total. Foi uma infância assim, com certas privações, né? Com bastante sofrimento. Acho que isso fez a gente amadurecer muito rápido. Todos nós tivemos assim essa questão da maturidade um pouco antes do tempo, eu acho. Começamos a namorar cedo e eu acho que por conta dessas circunstâncias. Mas eu tenho muita lembrança boa da minha mãe nos inspirando, nos ensinando a palavra, nos levando para a igreja. Ela foi uma guerreira e eu louvo a Deus pela minha mãe. Eu vejo, às vezes, você mostra alguma imagem com ela pelas redes, faz um escrito, alguma coisa, e eu vejo, assim, eu vejo carinho, né? Que é fruto dessa presença forte, ao mesmo tempo doce e generosa dela, né? Uhum. Ela ensinou você a tocar piano. Sim. Mas o seguinte, em que momento você percebeu que ser cantora era a sua vocação? Porque, se eu não me engano, você caminhava para ser psicóloga, né? Então, eu até entrei na faculdade de psicologia, que eu acho que foi o que Deus usou assim, para me trazer para Ubatuba. Eu gosto muito de psicologia. Foi uma virada na vida, né? Mas a música entrou muito cedo. Então, eu comecei a tocar muito cedo. Eu entrei, na época, eu era da Igreja Presbiteriana de Casa Branca. E a gente chamava Conjunto de Louvor, né? Conjunto de Louvor, claro. Conjunto da mocidade. Verdade. Eu entrei com 9 anos para o Conjunto de Louvor. Então, com 13, 14, a gente já dirigia o louvor, porque na Igreja Presbiteriana, naquela época, inclusive, não tinha muito essa coisa de dirigir louvor, mas tinha alguém na frente ali puxando. E eu tinha 13, 14 anos, eu e a minha irmã Carol, a gente já estava ali envolvida com música, né? E depois fui um pouco para fora, fui para Campinas, tentei estudar um pouco em Campinas, mas aí deu uma virada, que eu não sei se você vai chegar nessa parte ou não, que eu vim parar em Ubatuba para fazer faculdade em Taubaté, de psicologia. Olha aí, que virada. Na verdade, você vai para Ubatuba por causa da faculdade, é isso? Acho que foi o que Deus usou, porque foi assim, eu vim passar uma semana de férias, Júnior. Eu estava assim num momento assim bem cansada, trabalhando muito com a igreja, eu ensaiava todos os corais da igreja e eu já tinha terminado o ensino médio, mas não tinha me decidido exatamente o que eu queria fazer. E minha tia falou: "Vem passar uma semana de férias aqui". E eu falei: "Não, tia, eu vou começar a dar aula a semana que vem". E ela falou: "Seja irresponsável uma vez na vida". Eu nunca esqueço dessa frase. Seja irresponsável uma vez conselho. Na vida. E aí eu vim passar uma semana de férias. Nessa uma semana virou tudo. O Marcelo falou: "Por que você não presta vestibular?". Eu já conhecia o Marcelo, a gente era amigo. Um amigo assim, uma amizade colorida, talvez. Então, segundo as intenções. Talvez. E ele falou: "Por que você não presta vestibular?". E eu falei: "Será?". E aí a minha tia, todo apoio: "Vem morar comigo esse ano, tal". E aí eu prestei vestibular, passei, Marcelo me pediu namoro, conheci a Comunidade da Graça, e aí nunca mais fui embora. Foi assim. Em que momento você decide e fala: "Não, a minha vida, a minha vocação, aquilo que eu estou escolhendo eu vou ser cantora, eu vou compor, eu vou viver disso"? Em que momento tem se é que tem, né? Tem o estalo? Tem sim. Eu já tinha tido as primeiras composições. Antes de chegar em Ubatuba, eu já estava começando. Você já estava compondo antes de chegar? Já tinha ministrado em várias igrejas. Eu participei de uma banda com o pastor Gildo. Hoje ele está em São Paulo, mas na época que eu conheci era Mogi Guaçu. Ele era um compositor incrível. Então, eu já acompanhava o ministério dele, fui aprendendo bastante com ele. Mas, quando eu estava na metade do ano, desse primeiro ano de psicologia, eu cheguei para os meus tios e falei: "Olha, psicologia é muito legal, mas meu negócio é música". Júnior, o pastor Virgílio, ele se reunia com a gente toda sexta-feira, Ministério de Louvor. Devia ser 5 pessoas. Eu, Marcelo, Rafa, não tinha baterista na época, acho que a Vívia. Eram umas 5 pessoas. Toda sexta-feira ele falava sobre sacerdócio, ele falava sobre serviço, sobre adoração. Aquilo enchia o meu coração. E quando eu ia segunda-feira para a faculdade, eu ficava de segunda a sexta em Taubaté, eu ficava pensando naquilo que eu tinha recebido na sexta-feira. Para você ter uma ideia, essa música aqui, ó.
Não deixarei de te Ah, é maravilhosa. não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Veio essa música numa aula da faculdade. O professor falando, e na época podia, né? Fumando um cigarrinho assim, e eu olhando para ele, mas a minha mente estava voando no terceiro céu. Eu falei, nossa, isso dá uma música. Aí corri, peguei papel, comecei a pensar que nota que seria, tal, anotei ali no meio da aula. Então, meu coração, ele estava totalmente voltado para o louvor e adoração já nesse período. E aí eu lembro que eu cheguei para os meus tios, eles pagavam a faculdade, que era integral, não tinha nem como eu trabalhar para pagar. Eles pagavam a faculdade para mim. Essa tia, que é meio mãe, sabe? Tia Sandra. Ela falou assim, e meus tios, eu falei, olha, tá sendo legal, mas o meu negócio é música, eu quero viver da música. Aí meu tio falou assim, então vai até o final do ano, para você ter certeza. Aí a gente tranca a matrícula e a gente vai procurar uma faculdade de música. E foi o que a gente fez. Eu fui até o final do ano, tranquei, e aí fui para São Paulo para procurar a faculdade. No fim não deu, a única que eu podia fazer, ainda dava tempo, era Santa Marcelina, mas não tinha condição de pagar. Aí eu conheci o LM, prestei as provas lá e passei e fiz o LM. Foi isso que eu fiz. Como é que você conheceu? Isso é uma coisa que eu não sei. Como é que você parou na Comunidade da Graça? Como é que você conheceu a comunidade? Como é que surge essa conexão? Não só com a comunidade, como com o Virgílio? Olha, antes de eu vir para Ubatuba, naquela banda que eu te falei do pastor Gildo, que às vezes a gente ministrava aqui e lá e tal, uma vez eu fui numa igreja quadrangular em São Paulo, e quem estava ministrando lá era o pastor Ademar. Claro. E a gente ministrou de manhã, depois o Ademar ministrou à tarde. E aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, se for da tua vontade, as orações doidas, por favor, um dia me põe perto desse homem, eu preciso aprender o que esse homem tem, não sei o quê. Fiz essa oração assim. Eu costumo dizer para tomar cuidado com oração. Pois é. Oração é uma coisa perigosíssima. Verdade. Que Deus responde. É verdade. Foi bem assim. E aí depois, eu vim passar férias em Ubatuba. E numa dessas que eu vim passar férias, era no meio do ano ainda, não foi aquela férias decisiva, não. O Marcelo já estava na comunidade. E olha, era uma célula ainda. E ele me levou para conhecer essa célula. Era na casa da Irene. Não sei se você lembra da Irene. Lembro, claro. Sim, na casa da Irene. Aí eu conheci o pastor Virgílio, conheci alguns irmãos ali. E ele começou a ministrar para mim Romanos 6, 7, 8. Romanos 6, 7, 8. Romanos 6, 7, 8. De um jeito que eu nunca tinha ouvido, né? A questão da graça e livres do poder do pecado. Aquilo lá que foi enchendo meu coração. Que quando eu voltei em janeiro, eu falei, eu quero ir para a comunidade. Quando a gente decidiu, né? Aí fui para a comunidade e deram um grupo bem pequenininho. Quem tocava teclado era o pastor Virgílio. Disso eu não me lembrava. Disso eu não me lembrava. Eu vou ter que chamá-lo para uma live para ver ele tocar teclado. Sabe quem tocou teclado? É que você não vai acreditar. Quem originariamente era ministro de louvor, antes de ser pastor, o pastor Aloísio da Videira. Sério? Tô te falando. O Aloísio não era um cara que pregava, o Aloísio era um cara que ministrava o louvor. Ele é ministro de música. E aí, como ele era ministro de música, muito presente e tal, o pastor chamou e falou, ó, eu vou consagrar você pastor. E ainda falou para ele, mas você não prega lá grandes coisas, então eu vou te consagrar. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. E aí, no dia que ele fez a live aqui comigo, eu falei, ah, não, você vai tocar. E aí ele tocou, ministrou, foi sensacional. Que legal. Agora, me conta uma coisa. Você estava falando aí, falar um pouco da história tua com o Marcelo. Então, porque vocês têm uma parceria que, enfim, é uma parceria que tem dado muito certo, né? Sim. Que é daquelas parcerias que são uma parceria dentro de outra parceria, né? É a parceria na música que é dentro da parceria no casamento. Ou seja, você canta e compõe, e o Marcelo, que é engenheiro, gente, básico, o Marcelo, eu me lembro do dia que ele me falou isso. Não, eu sou engenheiro. Eu jurava que ele fosse um cara de humanas, qualquer outra coisa. Ele é um cara de exatas. Exato. O Marcelo, que é engenheiro, né? Pai dos seus 2 filhos, também faz letra e melodia para você cantar.
Como é que começou isso tudo? Ai, ai, coisa de Deus mesmo, né? Como Deus pôde assim, me pegar de tão longe, porque são 430 quilômetros, né? Casa Branca, Ubatuba, é coisa do Senhor mesmo. Eu digo assim, ó, o Marcelo é o cara que eu precisava ter do meu lado. Tomara que eu seja aqui a pessoa que ele precisava também. Mas ele é assim, ele todo racional, da razão, de exatas, mas ao mesmo tempo muito sensível nessa parte de artes, sabe? Ele tem essa pegada. Incrível! E quando a gente se conheceu, já foi dentro do contexto de igreja e dentro do contexto de música. Ele era o ministro de louvor da igreja, né? Ah! Ele que conduzia a igreja, tudo. Eu só acompanhava, ajudava, tal. Depois de E um ele tempo... só na captura, né? Pois é, né? Ele só querendo aumentar o ministério de louvor, né? Claro, só com intenções espirituais, tenho certeza absoluta disso. Entendeu? Sem nenhuma segunda intenção. Talvez. Mas assim, o Marcelo, hoje, acho que metade das músicas que a gente ministra são composições dele. Ele é muito, ele consegue fazer letras mais poéticas do que eu, sabe? Eu acho que ele é muito melhor do que eu. E ele é aquele cara, assim, que me põe pra frente, que fala, vai, você tem que ir, Deus te chamou. Eu acho que se eu não tivesse o Marcelo do meu lado, talvez eu já tivesse parado, né? Por conta das dificuldades que todos nós encontramos no caminho, mas ele não, ele vai me incentivando, ele acredita no nosso chamado, então eu agradeço a Deus por essa parceria dentro da parceria maior. Sensacional. Raquel, a gente é resultado, eu tenho claro isso para mim, que a gente é resultado das experiências que a gente tem na vida. Se você pudesse escolher os momentos que foram cruciais para que você se tornasse a pessoa que você é hoje, se você pudesse escolher esses momentos, que momentos seriam esses? Eu devem ter muitos, né? Eu vou tentar lembrar de alguns, assim. Eu tenho muita lembrança da minha infância e pré-adolescência, adolescência, nos momentos de culto da minha igreja. Eu acho que, por exemplo, a primeira experiência que eu tive com Deus foi nessa igreja presbiteriana, quando aos 11 anos, eu fiz minha profissão de fé e fui batizada na mesma noite, e ali tomei a ceia pela primeira vez. E eu me lembro, assim, que eu tive uma experiência mesmo com o Senhor, porque eu tomei a ceia e comecei a chorar. Não é uma coisa comum, nem para uma menina de 11 anos, nem dentro do contexto de igreja presbiteriana. Presbiteriana, né? Claro. Hoje eu sei que era uma visitação do Espírito Santo na minha vida. E eu lembro, assim, eu lembro de pregações do meu pastor Jonas Zulski. Hoje ele é pastor em Limeira. Maria Alice, a esposa, as meninas, amo demais aquela família. Então, eu acho que isso gerou em mim uma identidade, sabe? Eu acho que ali, naquele lugar, eu entendi. Minha vida é isso. Minha vida é Jesus, é a palavra, é esse contexto de igreja, é o que me realiza, é onde eu me sinto bem. Acho que também algumas dificuldades que me fizeram fixar os olhos no Senhor. Porque é na hora do sofrimento que a gente acaba se voltando a Ele, né? E acho que momentos no piano também, quando eu comecei a cantar os louvores e quando eu comecei a gerar canções, que isso é tão, tão especial, você poder colocar em canção algo que está dentro do seu coração, né? Ali, eu acho que são momentos como esse que trouxeram o resultado até aqui. Fala outra coisa para mim, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco da sua vida, falando um pouco mais da carreira, desse universo da música cristã, né? Que é onde você atua. Tem muita cobrança dessa, se eu assim posso dizer, dessa, sei lá como chamar, enfim, dessa indústria sobre sua postura, sobre as coisas que você fala, faz, canta. Como é que é isso? Eu acho que eu já me senti muito mais cobrada quando fui de gravadoras, né? Um produtor, às vezes até orientando tipo de roupa, seleção de repertório. Existe, sim, uma orientação e até, assim, para a coisa ser mais comercial. Então, tem que ter essa pegada, assim, sabe? Mas já faz alguns anos que a gente está livre, né? Nós somos independentes. Então, eu me sinto muito à vontade. Eu acho que se eu quisesse me posicionar de uma forma mais artística, talvez até fosse bom, profissionalmente falando,
para aquilo que as pessoas esperam realmente, mas eu não sinto assim, eu não estaria sendo natural, sabe? Eu prefiro seguir com o meu chamado, seguir com aquilo que Deus colocou no nosso coração enquanto família, enquanto ministério, e vou seguindo nessa vibe aqui, eu sou quem eu sou, e eu falo o que eu acho que eu tenho que dizer mesmo, ninguém me controla com relação a isso, canto o que eu gosto de cantar, canto o que eu acredito, não importa se é moderno, se é antiquado, se é ultrapassado ou se é comercial ou não. Para mim, realmente, eu passei disso aí. Eu gosto de cantar aquilo que eu acredito e aquilo que Deus coloca no meu coração. E o que você acha que foi definitivo nessa sua postura, Raquel? Porque ela não é. Aliás, eu percebo muito isso, é por isso que eu estou te provocando nesse sentido. Eu percebo muito isso, essa opção que vocês fizeram, né? Que é uma opção de independência, que é uma opção, inclusive, uma opção muito mais difícil, muito mais complexa, né? Claro, por outro lado, também trazendo muito mais liberdade para poder compor, para poder, enfim, para poder fazer o que faz, cantar o que quer, né? Mas o que você acha que foi definitivo nessa opção que vocês fizeram e em que momento você fez isso? Júnior, eu não sei. Eu acho que o pastor Ademar é alguém que nos dá bastante direcionamento. Porque ele tem essa... A gente falou exatamente sobre isso quando ele veio aqui. A gente acaba sendo ovelha dele, né? A gente segue os passos dele. Eu acredito que o próprio Virgílio, ele me influencia demais nesse sentido. O coração do Virgílio é a igreja, e eu acho que eu acabei absorvendo isso de um jeito tão forte que eu não consigo pensar muito além disso. É claro que uma igreja atuante, uma igreja que sai, né? Uma igreja que atua fora, mas ele sempre nos ensinou que todo ministério é em função da igreja. E a igreja não precisa estar nessa coisa da modernidade, de qual que é o ritmo do momento, não sei o quê. Não, a igreja precisa estar afirmada naquilo que edifica realmente. Então, a gente valoriza a mensagem que precisa ser anunciada e tenta fazer de uma forma que alcance as pessoas. Inclusive, no nosso caso, eu tenho muita convicção de que a música que eu quero produzir, que eu sinto que é Deus que coloca isso no nosso coração, é uma música para a igreja, é uma música que gera edificação. Eu tento fazer músicas congregacionais, músicas fáceis das pessoas cantarem, músicas... É o que eu tento fazer. Eu já tenho algumas canções que tem um lance um pouco mais poético, um negócio mais intimista, que é meu, mas eu acabo não colocando assim. Posso até gravar. Eu gravei uma música agora falando sobre filhos. Não é uma música congregacional, uma música específica, temática, né? Mas eu tenho sentido o que eu amo é aquele ambiente da adoração mesmo. É aquela coisa da igreja contemplando e adorando e cantando para Ele, para o Senhor Jesus. Isso é o que me dá. Era isso que eu ia te perguntar. Se você pudesse definir na sua vocação, vamos dizer, o propósito maior, o seu propósito é esse. É esse. É gerar músicas cristocêntricas que gerem adoração de verdade. Coisa de... Não é ficar falando do não sei o quê, mas não, eu acho que isso tem o seu lugar, né? É a diversidade de dons, de talentos, exatamente, de propósitos. E eu acho... Aliás, aqui tem passado um tanto de gente, Raquel. Gente como você, como Ademar, poetas, outros, gente que pensa de uma outra forma. E assim, eu vou dizer para você, eu tenho sido tão abençoado. Na verdade, eu recebo, um pouquinho antes de você entrar na live, eu estava conversando com o pessoal e agradecendo. Eu recebo mensagens tão incríveis todos os dias. Assim, porque eu nunca imaginei, quando eu comecei a fazer as lives, porque eu falei, gente, eu preciso me comunicar com as pessoas. Afinal de contas, não dá, eu não consigo, né, ficar parado, quieto. Vou começar a me comunicar. E aí, nesse começar a se comunicar, eu comecei a ligar para os amigos, e comecei para os amigos, para as amigas, comecei a fazer contatos. Mas era só uma coisa, eu falei, eu vou fazer uns 10 dias, fazer uns encontros e tal. Mas aquilo começou, primeiro, a me abençoar tanto. E segundo, eu comecei a receber tanto retorno das pessoas, falando, não, por favor, continua, chama. E aí eu comecei a chamar as pessoas. E eu fui descobrindo, Raquel, mesmo a gente, como com você, com o Marcelo, a gente convive há tanto tempo, há pelo menos 2 décadas juntos, né? Mas você vai descobrindo histórias tão incríveis, testemunhos tão incríveis, sabe? Manifestações de vocações tão especiais, que poder compartilhar isso com as pessoas, eu acho que traz uma riqueza. Sim. E eu me sinto super feliz, porque eu sempre brinco, né? Eu fico aqui na posição fácil. Eu fico só provocando, entendeu? Eu provoco, e vocês vão falando, mas eu tenho certeza que nesse momento, quer ver, se eu abrir aqui, ó, é só abrir os comentários, o pessoal vai dizer, né? O pessoal vai dizer o tanto que a sua história
abençoa alguém, conecta com alguém, fala com alguém, o quanto sua ênfase ministerial tem a ver com a ênfase de alguém mais, o quanto ela desperta no outro essas coisas, enfim, eu acho muito, muito legal. Outra coisa que eu ia te perguntar, claro, é inevitável, com o ministério que você exerce, a função que você exerce, é inevitável o aumento da exposição, porque a gente vive num mundo assim, né? A gente vive um momento assim, né? Isso faz parte da nossa vida. Com esse aumento de exposição, você sente que também aumenta a pressão por resultado? O que eu quero dizer com isso? Aumenta a pressão por aprovação do público, por uma agenda cheia, por venda de CD, agora menos a venda de CD, né? Mas por exposição das músicas nas plataformas e tal. Como é que é isso? Como é que é lidar com isso? Aumenta sim. Existe pressão sim. E eu luto comigo mesma já há um tempo. Eu acho que de outubro do ano passado para cá, houve uma chave que virou na minha mente, porque quando eu comecei nessa coisa do Ministério de Louvor, de gravação, não existia rede social, né, Júnior? Você entrava num estúdio, você gravava suas músicas e suas músicas iam, né? E pronto. Não tinha esse lance de você estar toda hora tirando foto e mostrando, oi pessoal, hoje eu tô aqui, não sei o quê. E eu, sendo bem sincera, eu não sei fazer isso. Eu sou meio reservada, sabe? Eu fico mais na minha. Às vezes eu me pego durante o dia, poxa, eu tô fazendo um bolo, podia, né, mostrar, compartilhar com as pessoas. Claro. Mas não é natural meu, entendeu? Exatamente. Eu sei exatamente o que você tá falando, tá? E aí eu fico sempre assim, mas isso é relevante? E que relevância que tem nisso? Eu vou mostrar o bolo, o que tem a ver o bolo? Mas, no fim, eu entendo que o que as pessoas querem é ter essa ligação, é acompanhar e tal. Então, eu tenho tentado melhorar nesse sentido. Eu comecei a fazer lives. Pensa, eu tô fazendo live, isso já é um milagre. Toda segunda-feira eu tô aqui, eu abro minha casa, minha gata entra na live, as crianças cantam com a gente. Então, eu tô tentando melhorar, sabe? E eu vejo o resultado, assim, tanto no Instagram. Eu sou devagar demais, mas no Facebook, assim, nossas lives tem um número expressivo de pessoas acompanhando o tempo inteiro. E muita gente comentando e pedindo, não sei o quê, porque estão entrando na nossa casa. As pessoas se identificam com isso, né? E eu quero mesmo ter relacionamento com o máximo de pessoas possível. Teve uma pessoa que mandou um recadinho ontem. Fiquei tão assim, é uma senhora, o nome dela é Lúcia. Não lembro o sobrenome, mas era dia do amigo ontem. E ela mandou uma arte assim, feliz dia do amigo. Olha, você nem me conhece, mas eu me sinto sua amiga, porque você me abençoa tanto e tal. Por quê? Porque ela tá comigo toda segunda-feira. A gente tá batendo papo e não sei o quê. Assim, e sabe o que eu acho que é mais louco de tudo isso, Raquel? Porque, na verdade, tudo é sentimento, né? É sensação. As pessoas com isso, agora mesmo a gente, quer dizer, talvez ganham uma proximidade, ou pelo menos um sentimento de proximidade. Agora mesmo a gente, qual seria a hipótese da gente, numa terça-feira à noite, você em Ubatuba, eu aqui em São Paulo, da gente tá batendo um papo, de você estar na sua casa ou na minha casa, a gente poder estar conversando, quer dizer, esse é o novo mundo, né? E que não tem como a gente ser contra ele. O fato é como é que a gente usa isso a nosso favor, de maneira sadia, saudável, e para abençoar outras pessoas, né? Trazendo conteúdos, e você trazendo suas músicas, trazendo sua poesia, de dentro da sua casa, com a sua família e tal. Isso tem um impacto, você sabe disso, 10 vezes maior, né, Raquel? 10 vezes maior. Qual a música que o pessoal mais tem pedido nas lives para você? Bom, ultimamente tem sido Logo Eu, que a gente não definiu o nome da música, é uma música nova, e a gente cantou a primeira vez, todo mundo fica pedindo essa música, mas a gente Dedilha um pouquinho. Dedilha um pouquinho pra gente. Uma composição do Marcelo. Fala assim: graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando me atraído me encontrei, esqueci a letra, no amor de Deus. É linda. Mas as pessoas pedem muitas outras. Mas olha, Júnior, para mim, a pandemia é que me trouxe essa consciência. Exato. As pessoas impedidas de congregar, o que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer um louvor e nós vamos chegar na casa das pessoas.
Foi esse insight que eu tive, sabe? E aí, para mim, parece que ficou um pouco mais com sentido essa exposição. Faz sentido. As pessoas estão na casa delas. Nós precisamos semear, nós precisamos edificar, né? Manter esse contato. Então, aí parece que eu falei, então vamos entrar nas redes sociais, vamos. Que tipo de devolutiva você tem tido, Raquel? É Desse tipo excelente. de ação? Tem alguma história assim a mais que você se lembre? Alguma coisa alguma mensagem que te tocou? De alguma devolutiva? Porque acho que você também começou faz pouco tempo, né? Pouco tempo, faz pouco tempo. Júnior, coisas do tipo, estava entrando em cirurgia para tirar um cisto e a sua música que você cantou na live assim me sustentou. Uau! Até uma pessoa que escreveu esses dias no direct falando assim, você tem sido instrumento de Deus para me trazer para perto de Jesus de novo, porque eu tinha me afastado. E Olha, uma das coisas que eu mais recebo assim de comentários é que as pessoas sentem paz quando acompanham com a gente, participam com a gente do louvor, o sentimento de paz. Se eu tivesse que falar uma palavra de mais feedback que eu tenho, é paz. As pessoas recebem paz. Eu fico tão feliz por isso, né? uau! Uau! Escuta, é o seguinte, falamos um pouco da tua vida, falamos um pouco do ministério, falamos um pouco dos desafios, tua vocação, as suas histórias de superação e de fé. Eu já vi várias pessoas aqui falando que a sua história inspirou. Tem gente se identificando com você porque também perdeu o pai, porque se inspira na sua história. Enfim, e porque eu dizendo, né? Porque você mostra claramente que as perdas não necessariamente não determinam o nosso futuro. Que é possível superá-las e que a graça de Deus presente na vida da gente é suficiente para fazer a gente caminhar. E ele se manifesta através de pessoas que estão perto, como foi no caso da sua família, dos seus tios, da sua mãe, enfim, e as coisas seguem. Mas eu queria entrar no Pinga Fogo. Aí eu queria provocar Raquel Novaes. Esse é o melhor momento, entendeu? Não escondo o meu prazer nesse momento. Gente, ora por nós aí, por favor. Intercede. Olha só, ó. A Rosilane Corrêa está dizendo o seguinte: é verdade, eu senti muita paz ontem, foi a primeira vez que te ouvi, segunda já está agendado, Deus abençoe sua vida. Amém. Olha só que legal. Legal. A Paty Moraes está falando, Kel, amiga, você transmite essa paz de Cristo. Amém. E aí tem várias pessoas falando, a Simone falando que suas músicas levam à adoração. Tem um monte de comentários aqui. A Martinha com a gente aqui. Martinha, eu vou falar para você, menina. Que talento você está se revelando. Uhum. Junto com o Tadeu, sem o Tadeu. Eu já vi lives suas com ele, vi 2 lives suas com a minha mãe que eu achei assim incríveis. Martinha tá arrasando. Aliás, gente, sábado à noite, você que é mulher, 8 da noite, tem a live das mulheres intercessoras no perfil da Comunidade da Graça Sede. Olha, imperdível. E a Raquel, a Martinha tá dando um show. Um show. Tá todo mundo aqui mandando beijo para Raquel, mandando beijo pra gente. Parabéns pra gente. Ah, Martinha lá. Enfim, vamos lá. Vamos ao Pinga Fogo. Vamos ao Pinga Fogo. Primeiro, nenhuma obrigatoriedade de grandes elaborações, nada disso. O bom do Pinga Fogo é a espontaneidade. Ou seja, eu te provoco, você reage com a primeira coisa que te vem à mente e faz, às vezes, um pouco mais, amplia um pouquinho mais, às vezes menor. O legal é agilidade, mas sem ser aquela coisa, uma palavra apenas. Entendeu? Falar um pouquinho, te dou, às vezes, 2 opções, você escolhe uma, sempre entre 2 boas, é saia justa do bem, entendeu? Aqui é paredão do bem. E aí você se vira para sair, entendeu? Oh, Deus. Eu falo uma frase e você completa. Bom, bora lá. Música é? Inspiração. A melhor arte criada na face da terra, a melhor coisa, a coisa mais linda é música. Pronto. E louvor? Louvor é? Louvor é uma forma de agradecer ou eu gosto, bom, entregar a Deus de uma forma metafórica, sei lá, não é entregar literal, aquilo que tanto que Ele faz e é por nós. Exaltar as suas grandezas, ser feliz, pronto. Boa. Ser casada com Marcelo Novaes é?
Ai, a maior expressão da graça e da misericórdia de Deus, por mim. Mas ele orou bastante também, viu? Pode ser. Ele foi abençoado também. Olha lá, saia justo. Ademar de Campos ou PC Baruch? Nossa! Isso é do mal. Ó, Ademar é o paizão, o Baruch é meu irmão. Pode ser assim? Tá bom, tá bom. Tadeus Williams ou Dallas Willard? Nossa! Não sei te dizer. Não pode ser os dois. Júnior, reflita. Foi uma indicação até do César, da Fabi. Foi. Oi! E aí? Reflita, eu amei. Mas também gostei demais de Conspiração Divina, Renovação do Coração, do Dallas Willard. Ai, fico com os dois também. Ixi, não pode, né? Música. Nora Jones ou John Mayer? John Mayer. Por quê? Acho que a Nora, eu não sei, talvez eu não tenha um conhecimento tão amplo da obra dela, mas às vezes eu acho que é um pouco repetitivo e o John Mayer ele consegue passear por vários estilos de um jeito que simples, adoro, mas que é muito gostoso de ouvir. Adoro também, adoro. Cantar solo ou cantar em coral? Cantar em coral. Amo. Por quê? Por quê? Porque com coral você pode fazer muitas brincadeiras de abertura vocal. Então você trabalha com harmonia nas vozes. Se você está cantando solo, é só a melodia que está acontecendo ali. Mas com coral você pode inventar 1000 coisas, não precisa nem de instrumento. Só coral. E compor? Compor mais de dia ou mais de noite? Mais de dia. Ó, o Serginho Fernandes está perguntando para você. Comunidade da Graça para você é? Ah, minha família, minha escola, minha casa, tudo isso. Bastante gente falando aqui. Ah, olha, a Martinha tá falando, a Martinha tá te perguntando. Tá falando para mim. Pergunta se ela tem algum defeito. Preciso de muitas mãos aqui para contar todos. Ó, o Alexandre também te provocando. Saia justa do bem. Bragança ou Atibaia? E agora, hein? Ai, mas olha, acho que Atibaia, hein? Diz que é um dos melhores climas, não é? Por isso Atibaia. Então... No piano, se você for escolher entre música clássica ou jazz, o que você prefere? Hoje, jazz, mas eu não sei tocar jazz. Mas para ouvir, assim, eu acho muito legal. Muito legal. Mas eu estudei muito clássico, então também gosto do clássico. Mas não estudei jazz. Talvez por isso, né? O pessoal não para de querer te provocar. Olha só, Raquel, eles entraram no clima aqui. O Paulo Kahn, ele falando aqui, só para provocar, Comunidade da Graça Sede ou Comunidade da Graça de Ubatuba? Olha isso. Isso também é maldade. Olha isso. Irmão, olha isso. Por você, irmão. As duas. Mas você sabe que, assim, eu amo a Sede, o pastor Ronaldo, o pastor Carlos Alberto, o pastor Sueli, são, nossa, meu pai. Mas o Virgílio é meu pastor pertinho, né? Já há 22 anos. Tal. Mas eu amo os dois, as duas. Eu falo que o povo não para. O Fábio Amorim. Igreja Presbiteriana do Brasil ou Comunidade da Graça? Ô, Fábio, faz isso com a Raquel, não. Igreja do Senhor Jesus, tá bom? Silas, seus convidados dão umas escapadas ou eles têm que definir um dos dois? Fala a verdade. Olha, depende a saia justa, tá? Na verdade, em geral eles escorregam. Entendeu? Então tá bom. Eu também estou escorregando. O Silas, piano ou voz? Voz. Deixa eu ver aqui. Bastante gente se manifestando. O piano é muito difícil de carregar. A voz, você anda e já está com ela. Então, voz. O Silas estava perguntando isso aqui também. Raquel, esquecer a letra da música ou escorregar no palco?
Esqueci a letra da música. É uma escorregada. Conta essa história direito. Conta essa história direito. Nossa, já esqueci muitas vezes. Eu já esqueci até em gravação, mas não só eu, não fui só eu, não. Eu já vi gente grande esquecendo música também. Vou te contar um segredo. Não teve um que passou por aqui que quando foi provocado não saiu com quem nunca? Quem nunca? Aliás, a Sara Renata teve aqui na sexta. Linda. Ela contou uma história. Ela contou uma história, quase chorei de rir. Porque ela falou que ela estava cantando, aí ela desceu do púlpito, desceu do palco ali e foi, interagiu com as pessoas. E aí estava naquela parte da música mais agitada, ela foi voltar. Quando ela foi voltar, ela escorregou e caiu assim, de cara no púlpito, assim, foi deslizando. Uau. Entendeu? Por isso que eu lembrei da história dela, estou te perguntando. Aliás, qual foi o maior mico que você pagou Nossa. em alguma apresentação que você tenha feito? Eu tinha que ter pensado essa. Eu já paguei vários micos. Já esqueci letra, já troquei nome de compositor, já tropecei em fio. Mas eu acho que o pior mico que eu passei assim na minha vida foi um dia que eu estava empolgada com os textos que eu li, bem no comecinho do ministério. E eu ia cantando e ia falando dos textos, cantando e falando dos textos, cantando e falando dos textos. Quando terminou o louvor, o Virgílio chegou para mim e falou assim: quando for assim, você me avisa que eu nem prego. Pensa se o pastor falar assim para você, se quando for assim, você me avisa que eu nem prego. Que vergonha, eu fiquei tão mal. Mas foi uma boa lição, né? Eu aprendi que cada coisa tem o seu lugar. Um instrumento que você gostaria muito de aprender a tocar é? O ukulele. Por quê? Porque eu acho leve, eu acho que existe uma alegria já na sonoridade do ukulele. Ele é muito fácil de você levar em qualquer lugar, tá na cozinha, pega o ukulele, vai pra praia, ukulele, tá no acampamento, ukulele, até no carro, já gravamos vídeo com o ukulele. Eu acho muito legal. Ó, a Gislene tá te perguntando, viagem dos sonhos é? Bom, já foi Israel. Muito legal. E foi com ela. Muito legal. Ah, foi por isso. Tocar usando somente as teclas pretas do piano, é? Difícil. Só para nerd, hard, total. Tipo Samuel Murad, o Leandro, esses caras que tocam de verdade. Eu preciso. O pior ruído para os ouvidos é? Ai, criança gritando. Você sabe que esse foi... Você não acredita. Cachorro chorando. Ele falando aí. Foi ótimo. Sabe que foi isso que me fez desistir. Eu estava num momento, na faculdade de medicina, estava no 4º para o 5º ano. No 5º ano. E aí a hora que a gente vai para o internato, que a gente chama. Que você vai para o hospital e começa a exercitar sob supervisão e tal, papapá. E aí eu estava em dúvida entre 3 coisas. Eu não sabia se eu faria psiquiatria, que eu sempre gostei muito. Eu não sabia se eu faria pediatria, porque eu gostava muito. Ou obstetrícia, ginecologia e obstetrícia, que foi o que eu acabei fazendo depois que eu comecei a fazer parto, aí me apaixonei, decidi por isso. Mas o que me fez decidir a não ser pediatra foi grito de criança. Você não imagina o que é... Você sabe que eu respeito demais os pediatras. O que é o grito de uma criança às 3 horas da manhã, de várias, que você vai atendendo o grito das crianças, e aí você pega, agora fica quietinho, você pega o estetoscópio, põe, encosta no pulmão, fica quietinho que o tio vai falar. Quando você encosta, vai... Eu sei exatamente do que você está falando. Isso nos faz decidir muita coisa. E o som mais harmônico? O som mais harmônico é? Ah, eu acho que das vozes. As vozes cantando, assim, fazendo uma harmonia, eu acho incrível. Para mim, me remete a som do céu. E também, é claro, um som de orquestra, né? Para mim, orquestra também não sei porquê, mas me remete, assim, a... Quando eu penso lá em Apocalipse, eu imagino que o som deve ser uma coisa meio celestial, assim, de orquestra, e muitas vozes muito harmoniosas. Diafragma, para quem canta, é? Fundamental. Solfejar, é?
É um exercício importante. Por quê? Oi? Por quê? Porque vai te trazer consciência melódica, de consciência de intervalos, vai te ajudar, inclusive, a treinar os espaços para você memorizar, porque as pregas vocais têm memória, né? A gente chama de memória muscular. Então, é importante porque vai te trazer mais segurança na hora dos saltos vocais. Importante. Marcinha Fuli está te perguntando aqui. Peraí. Com quem você gostaria de louvar junto? Um monte de gente. Deixa eu pensar. Ah, a minha filha está aqui. Eu. Deixa eu pensar. Eu acho ótima essa ideia, inclusive. Ótimo. Com muita gente, Júnior. Deixa eu pensar alguém assim que venha na minha cabeça nesse momento. Com a Sara eu já louvei, com o Baruch eu já louvei. Com a Carrie Job. Pronto, chutei lá em cima agora. Uau. Peraí. Olha, alguém que eu não sei quem está perguntando em nome da Raquel Novaes, oficial. Está perguntando assim: viagem de 20 anos de casados vai ser para onde? Eu imagino quem seja. Eu gostaria de conhecer a Itália, não conheço a Itália. Mas eu acho que por questões nós vamos conhecer, sei lá, Argentina, Peru, né? O Peru é maravilhoso. Para resumir, é a Europa. Quietinho, sabe? Uma curiosidade. Tem uma Raquel Novaes muito conhecida nas telas de TV, que é aquela apresentadora da Globo. Sim. Ter um homônimo, aliás, eu sei o que é isso. Ter um homônimo na vida pública é? Um pouco complicado, porque eu já recebi mensagens grosseiras assim nas redes sociais pela confusão. E não ela, tá? Não, a Raquel Novaes, ela é uma graça. A gente até, né? Já não estivemos juntas, mas eu sei que ela existe e ela sabe que eu existo. Tem essa relação. Mas tem outra Raquel Novaes que um dia falou: para de me chamar de cantora gospel, eu não sou gospel, eu odeio crente, não sei o quê. Porque as pessoas acabavam procurando ela, pensando que fosse eu. E tem, acho que uma outra, inclusive, que participou do MasterChef, eu acho, que também é Raquel Novaes. Essa eu não lembrava. Ficou famosa. Não, eu tenho um deputado. Deputado? Eu não vou falar o que esse santo é, porque ele é um deputado daquele... Sabe aquele estereótipo do politicão, malandro? Sabe aquela coisa, a pior coisa do mundo? Gente, Raquel, eu cheguei a ter que fazer um quadrinho dizendo, esse sou eu, pôr na minha foto, e esse aqui é fulano. Foi publicada uma matéria numa revista. Falando assim, esse aqui defende boas causas, que era eu. Aí pô no outro, esse aqui se defende de processo. E aí eu tinha que postar todo dia, você não acredita. Mas o tema da nossa live era... E aí te pergunto, contentar-se ou conformar-se? Olha, eu me lembrei de uma frase que eu acho que eu li num livro do Ed René, se não me engano, que ele fala assim, não sei se é dele a frase ou se ele citava alguém. Quando a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. Eu achei muito legal isso, né? Boa. Então, eu não acho que conformar é uma boa coisa, não. Mas o estar contente em toda e qualquer situação é algo bíblico que eu acho que traz resultados positivos. Gostei. Outra provocação do nosso Pinga Fogo. Qual era a sensação de você indo para casa dos seus avós paternos no ônibus com seus irmãos? Sozinha, né? Sem um adulto responsável, eu penso, minha mãe era meio doida. E meu avô também devia ser, porque concordava, né? Eu acho que a gente se sentia gente grande, né? E por outro lado, assim, eu tenho na minha memória o semblante do meu avô, já era grisalhinho, já, e a porta do ônibus se abrindo e ele em pé ali, esperando os netinhos dele, né? Eu guardei isso no meu coração, na minha memória, com muito carinho, porque esse avô foi, assim,
maravilhoso, muito maravilhoso para nós todos. Raquel César está perguntando quando e qual foi sua primeira composição e se você podia dar uma dedilhadinha só para dar um gostinho. Vamos lá. Bom, eu tinha 14 anos, tá, gente? Assim, tem uma série de erros assim nessa composição, mas eu vou mostrar porque eu acho que foi quando a coisa começou, né? Um start, nossa, eu posso fazer uma música, mas eu só tinha 14 anos. A música fala assim, ó. Exaltai a Deus por sobre todas as coisas, magnificai seu santo nome. Exaltai a Deus sobre terra, céu e mar, alguma coisa assim. E sobre tudo que neles é. Acho que era alguma coisa assim. Que lindo! É lindo! É lindo! Mas outra foi uma pergunta. experiência interessante, Júnior, porque olha como Deus desperta, né? A música já fazia parte. Eu já estava desde a infância, mas eu lembro que eu estava no banheiro, eu saí do banheiro cantarolando e falei, nossa, isso é uma ideia. Aí fui para o piano e tirei ali as notas, né? Foi assim que aconteceu. Mas ela tem uma extensão muito grande, é difícil cantar, porque tem nota muito grave, muito aguda. São algumas coisas que a gente tenta não fazer na composição por torná-la mais inacessível, né? Nem todo mundo canta. Olha só o Marcelo te provocando. Olha só, olha só. Qual a lembrança do dia que você explodiu nosso fogão na minha frente? Eu explodi o fogão. Olha, pior do que explodir o fogão, tudo bem, podia ter sido um acidente terrível, né? Mas pior, eu vou só citar, eu furei a prumada de cano de gás do apartamento que a gente morava. Pensa isso, Júnior. Naquele dia eu quis morrer, pedi uma máquina do tempo, alguma coisa, tem um jeito de voltar no tempo, era aquele dia. Mas o fogão foi assim, fui fazer um pão de queijo, porque eu sou paulista, mas minha alma é mineira, entendeu? Eu amo pão de queijo. Aí fui lá e fui aquecer o forno, liguei um fogão embutido, né? Acendi o forno lá, só que não percebi que a chama não tinha pego de verdade. Saí, fui fazer as coisas, não sei o quê. Quando eu voltei, fui dar uma olhada para ver se já podia pôr o pãozinho de queijo. E no reflexo eu vi que não estava acesa a chama e dei aquele botãozinho para ligar. E nessa... o fogo passou aqui assim, ó. Acho que queimou até a luz da sobrancelha. Assim. Mas deu tudo certo. Mas Deus guardou, Deus guardou. Amém. Podia ter sido pior. Olha quem tá aqui, o Álvaro Júnior, querido. Olha, ele falando em mineiro. Esse é um queridão, querido. Ele querido. A Fabrícia está perguntando qual... A Fabrícia está vivendo um momento bem complexo. Ela, no começo da live, ela veio aqui com a gente e ela falou que ela estava assistindo a live hoje porque ela queria uma inspiração e ela queria algo que trouxesse esperança para ela. Porque ela perdeu o pai dela agora no começo da pandemia pelo Covid. E eu me solidarizei aqui com a Fabrícia e deixei uma palavra de carinho para ela e um pedido para que o Espírito Santo a abrace da forma que eu não consigo, mesmo que eu dê o abraço virtual, mas que ele abrace do jeito que só ele pode fazer nesse momento. E ela está perguntando agora para você qual é o texto de Josué que você falou. Josué 1:8. Não lembro se é 7:8 ou é 8:9, mas é bem ali pertinho entre 7 e 9. Não temas, nem te espantes, ser forte e corajosa, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Que seja assim. Amém. Raquel, distinguir as notas musicais é treino ou é dom? Eu acho que tem um pouco de dom, porque eu conheço pessoas que estudaram bastante, mas não têm assim, uma facilidade grande para discernir. E agora, quem tem o dom, ouve uma música, já sabe que tom que está aquela música, sem ter um instrumento de apoio. E assim, você ouve a melodia, você já vem para o piano, já reproduz, porque seu ouvido já entendeu o que é aquilo, né? Então, eu acho que tem a ver com dom, sim. A técnica pode ajudar.
Conheço pessoas que não conseguiam fazer abertura de voz, por exemplo, não conseguiam, só cantavam na voz principal, mas pelo treino, seu ouvido foi ficando mais sensível e aí as notas relativas a pessoa foi aprendendo e saiu cantando depois. Então ajuda, mas o dom faz diferença. Você estava falando da experiência que você teve com o Virgílio, quando você falava e cantava, falava e cantava, falava e cantava. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você disse isso, o que você diria para um músico que vai ministrar nas igrejas que mais fala do que canta? Eu ouvi uma história, acho que foi o Renato Marinoni que me contou, que o Marcelo Gualberto, você deve conhecer, Ô, figuraça. Esteve ministrando num evento e o ministro de louvor cantou, abriu o texto e falou, e contou testemunho, não sei o quê, e a hora foi passando, e aí quando passaram o microfone para o pastor Marcelo, ele disse, bom, irmãos, então agora nós vamos cantar, porque o irmão já pregou, então vamos lá. Ai, meu Deus. Eu entendi, Júnior, que o Ministério de Louvor, para mim, o que ficou bem claro, é como Arão e Ur, né? Que eles eram apoio para o ministério de Moisés. Então, eu sinto assim, Deus tem ali, no caso do pastor Vigílio, né, um ministério para ele, e eu, enquanto ministra de louvor, eu sou um apoio para o ministério dele ali naquele lugar. E eu preparo, entre aspas, você está me entendendo, a minha função ali é preparar os corações para que a mensagem venha e caia na boa terra, né? Eu lembro do Jorge Lozano, se não me engano, num dos nossos eventos da Comunidade da Graça, dizendo que a adoração é como um trator que vai arando a terra para que quando vem a palavra, a terra já está preparada para ser semeada, né? Então, eu acho que cada um no seu lugar. A música tem a sua função, a palavra tem a sua função. Nós, enquanto ministro de louvor, a gente está se utilizando da música nesse momento, né? Ó, eu tô vendo que tem muita gente que acompanha as lives todo dia, viu? Porque nem a Thelma. Porque ela tá fazendo as perguntas. Eu tenho uma assinatura final das lives que fala de personagens bíblicos que você queria ser e pá. Ela já tá querendo antecipar. Outra perguntando da pandemia. O pessoal, tem gente aqui, gente, vocês estão vendo todo dia. Decoraram as perguntas finais, as 3, 4 finais ali. Legal, isso é bom. Tem também na música, né? Tem moda e tem terminologia, né? Tipo, especialmente na música evangélica, né? Tipo, louvor de chuva, louvor de restituição e por aí vai. Você é adepta de algum modismo ou você prefere seguir outro caminho, Raquel? Eu prefiro seguir outro caminho. Me lembro de alguém um dia, quando a gente até cantou essa música na nossa igreja, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja. Alguém falou assim, você imagina uma pessoa não cristã, que não está nesse contexto, o que vai passar na cabeça da pessoa? Eu falava muito isso. Uma noiva pegando fogo, parece que não, né? Então, por mais que a Bíblia às vezes traz algumas linguagens assim, né, alguns símbolos e tudo mais, eu acho que a gente precisa cantar uma palavra, como Paulo mesmo falou, acho que aos Coríntios, se não me engano, que o incrédulo chega ali, ele tem que entender, Deus está neste lugar, então a mensagem precisa ser colocada também para aqueles que não entendem, né, o que a gente está acostumado a ouvir. Como é que tá a minha imagem para você, Raquel? Um pouco falhando. Tá? Tem algum tempo? Tem. Porque eu tô vendo que o pessoal tá falando muito isso. Eu não sei o que está acontecendo, porque a conexão para mim tá perfeita. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Mas estou te vendo. Assim. Você está me vendo? Ainda tá ruim? Não, tá um pouquinho. Mas assim, como se tivesse um pouquinho de astigmatismo. O pessoal tá falando que tá fora de foco. Gente, eu vou tirar um pouquinho os comentários de vocês para ver se estabiliza um pouquinho melhor a imagem. De qualquer maneira, aperta o aviãozinho, tira uma foto, coloca lá nas stories pra gente... Raquel, você me fala a hora que normalizar a imagem. Se não normalizar, eu saio por 10 segundos e volto. Vou tentar evitar isso, mas vamos em frente. Tá um tacho de goiabada. Te lembra? Uhum. Lembra minha avó. Dona Olguinha, toquinha na cabeça, amarradinha aqui, um remo, porque o trem era tão grande, parecia um remo, e ali ela ia apurando aquele doce, e o perfume do doce ia tomando conta da casa. Além de cantar juntos, ou de ouvir música juntos, o que sua família
que vocês mais gostam de fazer é? Minha família aqui em casa? O que mais vocês gostam de fazer juntos? Eu gosto de cantar com vocês, vocês nunca fazem isso. Ela disse que gosta de cantar com a gente, olha só. Cantar não vale, além de cantar e de ouvir música. Então, cozinhar juntos é uma coisa que a gente gosta. Passear, sair de carro, às vezes sem muito destino. Vamos dar uma volta. Ir numa sorveteria muito boa que tem aqui em Ubatuba, chamada Pistache. Melhor é boa. A gente gosta muito de visitar Pistache. A diferença entre canto, louvor e ministério é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho, sei lá. Ministério é o serviço, louvor é uma das formas de glorificar o Senhor, e o canto, ele pode ser qualquer canto. A priori isso. Pizza de 4 queijos Amo. ou a tradicional de mussarela? Ai, agora você me pegou. Porque o importante numa pizza é ter queijo. Então, se tem queijo, 4 vezes queijo, acho que talvez eu fique com a de 4 queijos. Cantar, curiosidades. Cantar segurando um frasco de desodorante é? Sou eu quando era criança. Um bom treino. É um bom treino. Ô Júnior, a sua imagem, ela não tá legal. Tá, eu vou interromper e vou voltar em 1 minuto. Vou interromper. Legal. Olha quem tá ouvindo aqui, Raquel. Olha só a responsa, Raquel. Quem Gosto muito de te ouvir cantando, muito lindo. Sabe quem tá falando isso? Quem? Maestro Roberto Minchuk. Não é verdade. É verdade, ele tá aqui, ele esteve numa das lives. O Minchuk tá aqui, você sabe que Minchuk tem ouvido absoluto, né? Raquel do céu. Eu ganhei a noite! Um abraço, maestros. Admiro, acompanho. Maravilhoso, maravilhoso. Aliás, Júnior, Sala São Paulo, quer me fazer feliz? Me leva na Sala São Paulo para ouvir. Tá fechado. Tá fechado. Aliás, nós vamos combinar com o Minchuk. Nós vamos combinar com o Minchuk. Ele tem montado apresentações no Teatro Municipal que são, assim, eu vi lá o Barbeiro de Sevilha, foi a última que ele me convidou. Espetaculares. Quando voltar esse negócio da pandemia e tal, não sei o quê, nós vamos lá. Roberto, está devendo essa. Tem muita gente pesada aqui, Roberto Minchuk, João Alexandre, agora tem o meu amigo Sandro, pastor Sandro, tá chegando. Agora acho que vai, agora acho que estabilizou. Raquel, legal. Melhor praia de Ubatuba é? Félix. O que você ia falar? Eu ia mandar um beijo para o João Alexandre. Hoje eu estava tocando uma música dele aqui, aquela Mensageiro. Toca. Não, melhor não. Outro dia. Sem o João. Aí eu canto. Mas eu amo essa canção. Amo. É a minha oração, assim, ela. Entre tantas outras. Esse dia eu estava cantando também. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Lembra dessa? Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Parabéns, João. Você é 10. Você, João. O Roberto, puxa vida, que papo sério. O Roberto está discordando de você. O Roberto está falando que a melhor praia de Ubatuba é o Ubatumirim. Ubatumirim é praia de Caiçara, Roberto. Aí o Ed Surf já puxou pro lado dele. Itamambuca. E por aí vai. Marcelo ama Itamambuca. É a praia dele. Raquel, se na sua playlist for possível tocar um álbum de banda, de cantor ou de cantora, você escolhe? Um álbum de banda, Jesus amado. Eu acho que eu escolheria vocal livre. Nesse momento eu tenho ouvido muito vocal livre. Estou gostando demais. Por causa daquela coisa das vozes, né? Eu curto muito essa brincadeira com harmonia nas vozes. Então, eu acho que poderia ser isso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Se dessem para você hoje um quadro em branco, junto com esse quadro em branco, uma aquarela e um pincel, que cores teriam sua infância? Amarelo, azul, verde, vermelho, roxo, pink,
todas as cores mais coloridas possível. E acho que teria boa parte de cinza também. E o cinza, acho que ele combina com muita coisa. Eu acho que teria cinza também, mas eu consigo ver muita cor nesse quadro. E que imagem teria hoje o seu momento de vida? Olha, Júnior, eu acho que eu sempre me considerei uma pessoa muito feliz. As fases vão passando e parece que eu sempre sou mais feliz. A vida eu não acho que ela melhora, mas eu não sei se a gente amadurece, mas eu sinto assim que eu sou muito abençoada, eu sinto muito prazer na vida, muito prazer em Deus. Eu acho que isso também me traz alegria, né? Então eu me considero uma pessoa muito feliz. Esse quadro da minha vida atual seria muito cheio de cor, com certeza. O tal do contentamento. Eu gosto de uma frase do John Piper que ele fala que Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. E eu acho que eu consigo me satisfazer bastante. É claro que eu tenho muito para melhorar ainda, mas Deus é aquela coisa do meu maior prazer. Então, as circunstâncias muitas vezes são difíceis, mas o prazer em Deus, ele nos mantém nesse contentamento, sabe? Nessa satisfação de alma. Eu acredito nisso. Raquel, um livro. Olha, eu teria vários, mas eu acho que um que eu viro e mexo, volto e leio é Richard Foster, A Celebração da Disciplina. Maravilhoso. Que dica boa. Que dica boa. Boa. Olha só, estão perguntando aqui. A Elaine está perguntando uma canção que lembra seu namoro com o Marcelo. O povo tá romântico. Por ter você do meu lado, João Alexandre. Tudo aprendi sobre o amor. Mais do que amar, ser amado. Mas não sou eu que toco, não. É o Marcelo que toca no violão. Mas essa música chama-se Sobre o Amor, é composição do João. E eu me lembro de um dia, Marcelo cantando na janela para mim. Ó. Esse Marcelo sabe tudo, viu, Raquel? Esse sabe tudo. Raquel, um filme. A Lista de Schindler. Incrível, Raquel. Incrível como esse filme é presente na vida, eu diria, olha, da maioria dos convidados e das convidadas que passam por aqui, sabia? É um filme que também me tocou, me marcou muito. Me lembro exatamente do dia que eu assisti. Eu assisti no cinema com a minha mãe, com todos os meus irmãos. E eu me lembro como foi, eu me lembro como eu saí. Eu me lembro que foi um filme que mexeu muito comigo também. É impactante, né? Aquele final, ele tirando a aliança. Ai, nossa, aquela urgência em salvar vidas. Salvar vidas. É demais. É impressionante. Uma pergunta muito frequente aqui, Raquel. Enfim, esses conceitos de música gospel, música secular, essa coisa toda aí. Mas muita gente perguntando aqui. Raquel, você ouve música secular? Olha, eu não tenho o costume, estou sendo bem sincera, eu não tenho o costume de ouvir, mas às vezes a gente ouve. Eu citaria Norah Jones, John Mayer, Marcelo gosta muito de Lenine, mas eu tenho mais costume de ouvir realmente música cristã, acho que porque é a minha praia, porque eu também tenho que me inteirar do que está acontecendo, porque eu acho que eu me sinto inspirada. Quando eu ouço uma música boa, que me inspira, me dá vontade de sentar, de compor, de adorar. Então, acho que me faz muito bem. Então, eu acabo ouvindo mais música cristã mesmo. Mas tem muita coisa boa. Eu amo aquela música Beatriz. Acho que é um desafio, né? Cantar ela. Então, do meio secular, amo essa música Beatriz. Para mim, é incrível de linda. Olha o João te perguntando aqui. Existe acorde divino e progressão harmônica mudança? Tem umas que tem mais unção, tem outras que tem menos. Raquel, a última. Pandemia é? Pandemia é reflexo da fragilidade da humanidade. Para mim, isso ficou muito evidente, assim como mesmo as nações mais poderosas se viram frágeis numa situação como essa. E, ao mesmo tempo, oportunidade de dar valor para valores eternos. Sabe aquela coisa de se atentar
para o que realmente é importante. Eu acho que a pandemia gerou isso em todos nós, né? Um voltar-se para dentro dos nossos lares e, consequentemente, para dentro de nós mesmos. Então, acho que tem sido uma oportunidade de crescimento, eu sinto. O filme, a Maria está perguntando, o filme é A Lista de Schindler, Maria. É o filme que a Raquel falou. Bom, vai, o pessoal, Raquel, eu estou preocupado com o tempo, com você, com essa conexão, tudo. A gente foi longe. O pessoal não tem jeito, eles ficam me cutucando aqui, eles querem que eu faça as 4 perguntas que eu faço sempre. Então, vou fazer para você. Tudo bem, vamos lá, Carla, tudo bem, vamos lá. Raquel, se você fosse um personagem bíblico por um dia, que personagem você escolheria ser? Mas tem que ser um só, Júnior. Um só. Ah, pode ser homem, assim? No meu caso, pode ser um homem? Ou mulher, tanto faz. Um homem, uma mulher, tanto faz. Eu sou muito fã de João. Eu sou apaixonada por João. Mas olha, eu li um negócio ontem, até gravei um vídeo para uma igreja aí, que era para um evento de mulheres, um retiro online. Olha, já viu isso? Retiro online. Mas eles vão fazer um retiro. Agora é a pegada do momento. Exatamente. E aí eu terminei, como eu tinha lido muito recentemente, estava na minha memória, eu terminei o vídeo com essa frase. É uma homenagem feita para uma mulher, acho que é uma inglesa, se não me engano, foi colocado na lápide dela. Então dizia assim: no coração, uma Lídia. No zelo, uma Ruth. No casamento, uma Susana. Profundamente simples, providencialmente cuidadosa, para o mundo, uma Marta, e para o céu, uma Maria. Eu achei tão bonito. Uau! É lindo isso. Muito, especialmente a questão da Marta e lindo. Maria. Né? A Marta no serviço para o mundo e a Maria na adoração e aos pés de Jesus para os céus. É lindo, né? Nossa, lindo! Vou inverter a pergunta do personagem bíblico. Um personagem bíblico ou uma personagem bíblica que você jamais queria ter sido, que você não se identifica de jeito nenhum. Jezabel. Boa. Uma cena bíblica que você queria muito ter participado. Aquela cena de Maria aos pés de Jesus, os discípulos, a fragrância tomando conta daquela sala. Ai, deve ter sido algo... Tanto é que Jesus mesmo fala, né? O seu nome vai ser lembrado, o que você fez vai ser lembrado por todas as gerações, porque deve ter sido algo muito incrível mesmo. Mas uma cena bíblica. Uma cena bíblica. Sim. E uma outra cena bíblica que é o inverso, que você jamais queria, você não queria nem ter visto, nem ter participado. Elias matando os 400 profetas de Baal. Sangue para todo lado. Pesado, né? Pesado. Bom, chegamos ao final. Não queria... Gente, Raquel, a quantidade de pessoas... Inclusive, eu quero até mencionar, o Valdir Zanon está sempre aqui em todas as lives, o tempo todo, sempre perguntando e tal. Ele é desses... A quantidade de pessoas falando, nossa, tem que trazer a Raquel de novo. É impressionante. Já vai ficar o convite, tá? Já vai ficar o convite. Você vai ter que voltar. Olha aqui, a primeira dia que você me ligou, que a gente conversou, eu não dormi direito, Júnior. Então você me avisa direito. Deixa eu dormir um pouco agora, entendeu? Olha, eu tenho um carinho. Acredito. É verdade, eu tenho um carinho muito especial por você. E não é só um carinho, porque eu sinto assim, você como um irmão mais velho para mim. Mas eu tenho muita admiração. Eu acho que quando eu penso em você, o texto que me vem, e uma vez esse texto ficou no meu coração, porque eu estava intercedendo por você. É o Salmo 37, versículo 23 ou 24. A Bíblia fala assim, que Deus confirma os passos daquele cuja conduta o agrada. Eu vejo isso em você. Eu vejo Deus abrindo, escancarando portas, te levando a lugares tão altos, porque Deus vê o seu coração, a sua conduta agrada ao Senhor. Então, para mim, você não tem ideia da honra que é estar aqui com você. Eu acho que eu sou, assim, o último dos convidados. Porque passou tanta gente importante aqui com você e eu, nossa, muito feliz mesmo. Obrigadão. De jeito nenhum.
Você é uma pessoa especialíssima e eu quero que você saiba que o carinho e a admiração é recíproco por você, pela sua família, pelo ministério. Eu sempre, por onde vou, Raquel, eu sempre falo, e impressionante. Quando, alguns lugares, lógico, do mesmo jeito que você vai em lugares que algumas pessoas não me conhecem, e eu também vou a lugares, às vezes, que alguém não te conhece e tal. Quando não conhece, eu sempre falo do seu ministério, mas na maioria dos lugares onde eu vou te conhecem, as pessoas são muito inspiradas por você. As pessoas amam demais a você, aquilo que você faz. Você está na lista VIP, menina. Pelo amor de Deus, nem falo um negócio desse. Mas, enfim, a gente terminou, mas não acabou. Certo. Porque ainda falta aquela surpresa final. Uhum. E com você, eu queria muito te pedir uma música. Mas será que a gente podia ter uma palhinha de uma, quem sabe, de uma notável companheira de microfone? Deixa eu ver. Notável companheira, você poderia dar uma palhinha? Vem aqui, ó. Gente, olha que emoção. Gente, só um minuto. Eu vou só desconectar um pouquinho, eu vou desativar um pouquinho os comentários para ver se melhora o sinal da Raquel para mim. Ok. Vamos ver se vai. Pronto. Tá mais ou menos, mais ou menos. Tá mais ou menos. Agora acho que agora tá estabilizando. Agora tá estabilizando. Boa. Podemos? Claro. Essa música é uma composição do Marcelo e ele diz que quando ele fez pensando em mim. Olha só. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista o cego trazer, para socorrer o oprimido e graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Senhor, o coração da mãe não aguenta. Que lindo! Ai, que bênção. Beijão, que lindo! Mandou bem, hein? Mandou bem. Obrigada, Ju. Obrigada. Raquel, para fechar, pessoas como a gente ouviu agora há pouquinho, né? Pessoas que estão vivendo um momento de angústia, muita gente vivendo momentos de angústia, de dor, a dor da perda de familiares queridos, a dor de sequer poder ir a um velório, de sequer poder se despedir, a dor de não poder velar, a dor de estar elaborando um luto, a dor da distância, a dor de pessoas que têm nesse momento parentes que estão internados, estão vivendo momentos complicados. Eu queria que você terminasse com uma música que pudesse trazer esperança. Esperança para essas pessoas e que elas pudessem ter a casa delas invadida de esperança. Que elas pudessem, através da sua música, ser abraçadas, ser consoladas e ser tocadas. E eu queria terminar assim hoje à noite. Amém. Vamos juntos, então.
não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Eu creio que quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, Ele nos levanta, Ele nos conforta, Ele nos fortalece. Então, que seja assim na sua vida, que tem vivido momentos difíceis, olha para o Senhor, contempla. Contemplar significa ver demoradamente, prestar atenção nos detalhes, não é uma passada de olho, não é? Olha e fixa o seu olhar no Senhor. Eu sei que Ele vai te levantar, que seja assim, em nome de Jesus. Raquel, muito obrigado. Obrigado a você, o Marcelo, os meninos. Obrigado de coração, viu? Obrigado por abrir a porta da sua casa, por poder abençoar tanto a gente. Com a sua arte, com a sua poesia, com a sua música, com a sua fé, com a sua simplicidade, com a sua verdade, com a sua autenticidade, com a sua sabedoria. Obrigado de verdade, viu? Obrigado. Sua amizade, a amizade de vocês é um presente. Deus abençoe, multiplique 1000 vezes aquilo que você tem generosamente semeado na vida de tanta gente. Um beijo especial para você, para o Marcelo, para todo mundo. Um beijo para quem nos acompanhou. Lembrando que a live fica gravada, eu vejo as pessoas perguntando, a live fica gravada. Ela vai para o meu canal no YouTube, youtube.com/carlosbezerra.jr oficial. Tá Legal. bom, gente? Raquel. Manda um beijo para Paty, para suas meninas lindas, tá bom? Amo demais vocês, toda a sua família. Amo de verdade. Obrigado. Beijo para você. Pessoal. Se cuida.